Escolher na graduação significa definir toda a sua vida profissional? Em um mercado cada vez mais dinâmico, marcado por mudanças tecnológicas e novas oportunidades, a capacidade de aprender, se adaptar e enxergar tendências pode ser mais importante do que seguir um único caminho. No Carreiras Profissionais em Foco de hoje, conversaremos com o Cleiton Reis, empresário e dono da Dr. Fit Uberaba, que construiu uma trajetória marcada pela reinvenção. Portanto, confira! Olá pessoal, estamos iniciando o nosso Carreiras Profissionais em Foco e com muita alegria, com muita satisfação, nós recebemos aqui Cleiton Reis, empresário e dono da Dr. Fit Uberaba. Tudo bem, Cleiton? Que prazer recebê-lo. Prazer é meu, professor Alan, poder estar aqui na Uniub falando para uma plateia especial que eu venho me dedicando nos últimos anos, que é tornar a vida dos estudantes algo que possa ajudá-los a crescer, ajudá-los a abrir novos caminhos, como eu consegui fazer agora já aos 50 anos. Não sou mais um estudante, né, professor? Olha, o título do nosso tema é reinventar-se. É preciso reinventar sempre, a todo momento, a toda hora? Decididamente eu posso dizer que sim. E a mensagem que eu deixo para você que está nos ouvindo é: você precisa acordar todos os dias com uma única missão no seu desenvolvimento. Você pode aprender algo novo todos os dias. Há 10 anos atrás, eu que estava já atuando, consegui enxergar 5 anos com uma tranquilidade maior. Eu posso dizer para você que hoje em dia não mais. A tecnologia chegou para acelerar tudo, professor. Como é que você tem convivido com esses avanços tecnológicos e as perspectivas de oportunidades futuras? Eu sou um entusiasta disso. Eu falo que quando o GPT foi liberado, eu fui um dos primeiros a usar isso na empresa que eu trabalhava. Ninguém acreditava. E hoje eu olho para trás e vejo como isso está acelerando. Então, de novo, pessoal, o conhecimento ele já não é mais uma barreira de entrada para nenhum profissional. Está na palma da mão no celular. Agora, você precisa ser interessado para aprender e não faltam fontes. Então, aprenda algo novo todos os dias. Essa é a minha dica. Como é que é? Todos os dias? Toda hora, a todo momento, é verdade? Todo momento, professor. A gente sempre pode fazer hoje de uma forma diferente o que eu fiz ontem. Se a gente entrar na zona de conforto, e eu posso contar para vocês que eu fiquei uma parte da minha carreira nessa zona de conforto, o tempo passa e as oportunidades passam junto. Muito bom. Professor, você se formou em engenharia civil, empreendeu no setor fitness e hoje atua com drones. Como perceber o momento certo de mudar de direção profissional sem começar do zero? Professor, na verdade, eu falo que as mudanças de carreira, principalmente depois que você chega próximo aos 50 anos, como é o meu caso, elas vão acontecer de duas maneiras, ou por uma mudança inesperada, que foi o meu caso, ou por uma coragem acima da média de sair de uma zona de conforto que eu vinha construindo há tantos anos. Então, no meu caso, o drone foi uma continuidade de um trabalho que eu já fazia com o meu irmão nos bastidores. E olhando para o agro, que eu atuei nos últimos 16 anos, a produtividade é o caminho para que o Brasil se torne cada vez ainda mais reconhecido como um produtor de alimentos para o mundo. E a pulverização de precisão é o que vai ajudar a gente a romper a barreira das 400 milhões de toneladas que o agro precisa produzir a cada ano para ajudar o mundo. Então, foi dessa maneira que eu fiz uma transição não muito fácil, mas ao mesmo tempo que exigiu coragem e uma oportunidade que já estava semeada. Quais os desafios nessa mudança de carreiras? O primeiro passo, professor, é reconhecer que tudo aquilo que eu já tinha feito nos 25 anos, ele precisa ser colocado de lado e acreditar que eu posso aprender. Então, eu me tornei um operador de drones aos 50 anos de idade, me habilitei para isso, aprendendo com meninos de 19 anos. Então, entenda, para você aprender, você não aprende só com os mais velhos. Eu aprendi com pessoas muito mais jovens que eu, mas que naquela habilidade específica eles estavam muito na minha frente. E claro, conhecimentos nunca ocupa espaço. Então você pode somar, mas tem que ter humildade para saber que a gente sempre aprende. Legal. Eu quero saber de você o seguinte: quais competências da Faculdade de Engenharia Civil continuaram úteis, tanto na gestão da academia quanto no negócio com os drones? Eu vou dizer para o senhor que não é só da engenharia civil. Eu digo que quem escolhe fazer engenharia, talvez o maior legado que a gente possa construir com esse conhecimento é a capacidade de pensar, de raciocinar. O modelo cartesiano da engenharia nos leva para a lógica, e eu escolhi fazer engenharia por isso. Agora, outras coisas eu não aprendi na cadeira, na engenharia civil. Então, lidar com pessoas, eu não aprendi isso na faculdade e fui aprender ao longo dos 26 anos.
Então, ter a disciplina e, ao mesmo tempo, ser capaz de pensar, professor, acho que essa é a mensagem. Refletir. Você precisa aprender a pensar, a refletir e não simplesmente repetir comportamentos, repetir influências. É dessa maneira que a engenharia me ajudou e isso está comigo até hoje. Cleiton, muitos universitários têm medo de escolher a profissão errada. Pela sua experiência, a graduação ela define o futuro profissional ou ela apenas abre portas? Definitivamente, ela somente vai abrir portas. Como eu disse para vocês, eu posso afirmar hoje que daqui 3 anos, o cenário que você, que está se formando agora, que você desenhou na sua cabeça, ele não existirá mais. As profissões serão outras e isso tudo graças ao avanço da tecnologia. Então, por isso eu digo, o que você aprendeu até aqui, a sua formação, ela é uma base que será sempre sua, mas ela é uma porta para novos caminhos que nós não sabemos ainda quais serão, mas eu estou aberto para aprendê-los e participar deles. Cleiton, o que diferencia um profissional empregável hoje, independente da área de formação? Professor, eu queria reforçar essa mensagem. Então você chegou até aqui, você está ouvindo, você já é uma pessoa interessada, e é exatamente isso que diferencia. A minha geração, ela foi criada por pessoas que imaginavam a estabilidade como sendo um pilar, professor, de ser bem-sucedido na empresa. Eu falo para você que hoje é o contrário. Você precisa estar aberto a aprender coisas novas sempre, seja no local onde você trabalha, onde você empreende, mas defina ciclos curtos na sua vida para você fazer transições, porque a cada 3 anos daqui para frente, certamente o mundo será diferente, mais evoluído, mais produtivo e você não pode ficar de fora desse movimento. Quais as dificuldades significativas que você teve ao mudar de carreira? A primeira delas foi romper a barreira do medo, do receio, porque à medida que a gente envelhece, novos compromissos, pessoas passam a depender mais da gente, então essa insegurança da mudança, ela fica mais latente porque você não está sozinho. Quando eu saí da faculdade e fui trabalhar na época da privatização de telecom, professor, em 2000, eu não tinha ninguém que dependia de mim. E por isso eu podia bater asa para onde fosse. Mas uma vez que você toma consciência de que a mesma energia que te paralisa no medo é a que te faz saltar, essa consciência te leva para um outro patamar de satisfação, de entregas e de desenvolvimento. Cleiton, em sua visão, quais habilidades comportamentais, ou seja, soft skills, mais pesam na contratação e no crescimento profissional? Professor, a gente poderia listar várias, mas eu quero destacar uma em especial que ela serve tanto para carreira, mas no relacionamento, chamada comunicação. Você que está aqui certamente já ouviu vários especialistas falando sobre isso. Agora, sabe o que é o mais difícil da comunicação? É você aprender, estudar, mas colocar isso na prática. Porque a comunicação é aquilo que move a humanidade desde sempre, desde as cavernas, dos primeiros desenhos na parede. Então, saber comunicar-se com diversos públicos, com diversas formas, é a maneira ou a soft skill mais relevante daqui para frente, porque se você não for capaz, por exemplo, de vender um projeto seu, imagina quem será. Então, comunicação. Como os alunos devem fazer para melhorar essa comunicação? Professor, hoje, como eu disse, conhecimento ele já não é mais uma barreira. Então, eu me dediquei horas, como exemplo, há 2, 3 anos atrás, para entender o que era o mercado digital de infoprodutos. E como que eu fiz isso? Eu fui atrás no YouTube, simples assim. Como que eu faço para lançar um infoproduto? E eu gastei horas investindo nisso para aprender. A comunicação não é diferente. Agora, o mais importante, você que está me ouvindo, você tem vergonha de falar em público? Provavelmente 90% das pessoas falarão, eu tenho. Mas sabe o que eu tenho para te falar sobre isso? É porque você ainda não fez, você não tentou. Porque, como tudo na vida, é repetição que leva à quase perfeição. Então, se experimente, se desafie, porque é na exposição que a gente cresce, é no desconforto que a gente aprende. Cleiton, você acredita que a experiência, a prática, vale mais do que notas altas? Como os alunos podem construir experiência ainda durante a graduação? Professor, eu vou falar de forma realista. Pois não. Eu vou contar meu caso. Eu nunca fui o melhor aluno da minha turma de engenharia, do colegial, nunca fui. Mas eu sempre fui a pessoa que estava medianamente nas notas, mas altamente relacionado do ponto de vista social, de desafio, de engajamento. Então, se eu pudesse escolher, eu recomendaria aquilo que eu vivi. E por aqui os haters vão falar assim, mas eu tenho boas notas. Não, que ótimo. Mas para o perfil
que eu escolhi atuar na minha vida, as boas notas elas não eram o mais importante. As experiências acumuladas abriram portas e as notas, nunca mais eu precisei mostrar meu certificado de conclusão, professor. Cleiton, será que as pessoas aprendem as técnicas com mais facilidade do que lidar com comportamentos diferentes em espaço de trabalho? Definitivamente. Se tem algo desafiador e não é desta geração ou da nossa, professor, é lidar com pessoas, adquirir novos comportamentos. Então, esse é o grande desafio. E uma coisa que eu sempre defendi em todos os times que eu liderei. Trabalho em equipe sempre deve prevalecer em relação às estrelas. Eu poderia fazer analogias de futebol, apesar de eu não ser um especialista nisso, mas eu posso dizer o seguinte, o trabalho em equipe, hoje a gente fala de ecossistemas de empresas, sempre no coletivo o resultado é potencializado. Então, entenda que para que isso aconteça, você tem que estar aberto para se relacionar e, ao mesmo tempo, aceitar as diferenças. Como é liderar equipes de trabalho no espaço da academia e nas empresas por onde você trabalhou? Dê para nós alguns exemplos. Professor, a primeira questão é identificar claramente a diferença de perfis. Então, ao longo de 25 anos, eu pude trabalhar sempre com equipes técnicas formadas por engenheiros, por técnicos, por desenhistas, por operadores. E essa bagagem me criou um ambiente muito confortável até pela minha própria formação. No entanto, como empreendedor, dentro de uma academia, de um estúdio de treinamento, nós temos profissionais da educação física, por exemplo, que têm um outro perfil. E eu confesso, eu tive que aprender muitas coisas e aprendo até hoje, porque muitas das abordagens minhas, formadas ao longo de 25 anos, eu tento repetir às vezes na Dr. Fit, e a minha esposa, minha sócia inclusive, um abraço para Renata, sim, ela vive me corrigindo e ela falou assim, olha, isso funcionou na onde você trabalhava, mas aqui precisa de um filtro. Então, sim, de novo, o aprender a lidar com as diferenças, entender os perfis é algo que vai te acompanhar a vida inteira. Acontece comigo aos 50, está acontecendo com você aos 22, e o segredo é, esteja aberto para aprender e entender que pessoas são pessoas. Como os estudantes podem desenvolver uma visão empreendedora, mesmo que não queiram abrir uma empresa imediatamente? Professor, a primeira coisa é ser interessado e curioso. Como conhecimento é algo que não é mais barreira, se a pessoa quiser ser diferente da grande bolha, porque hoje nós vivemos numa bolha da rede social, onde comportamentos, estilos de vida são rolados em questões de segundo, e muitos acham que aquilo é o melhor. E na verdade não é o melhor. Então, se você quer se desenvolver ou ampliar a sua visão, se enxergue fora do grande movimento. Eu posso talvez arriscar um percentual que 10% das pessoas vão fazer isso que eu estou falando. Os outros 90% vão continuar no efeito manada, e eu participei desse efeito manada durante praticamente 10 anos da minha carreira. Então, de novo, eu não estou criticando, eu estou falando como eu vivi, e eu entendo que a hora que você olha fora disso, você enxergará várias oportunidades, professor. Olha, o que levou você, após 50 anos, a entrar em um setor tão tecnológico como o mercado de drones? Houve preconceito ou insegurança nessa transição? Na verdade, o que me levou, como eu disse lá atrás, foi uma situação inusitada de uma carreira de 26 anos. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava num processo, e aquilo me levou a continuar repetindo um comportamento. Então, eu participei de processos de recrutamento, cheguei a fazer a entrevista com o CEO de uma grande empresa nacional, e a resposta nunca vinha, do sim ou do não. E aquilo foi me gerando uma agonia, e ao mesmo tempo eu olhava para o lado, vendo o meu irmão com uma empresa que precisava crescer, estava crescendo, e ele precisava de um apoio que estava exatamente dentro das competências que eu desenvolvi ao longo de 25 anos. E eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir dessa data, o dia de amanhã dependerá mais de mim do que a resposta de alguém. Então, aí, professor, entra o que eu falei da segurança. Quando eu criei a segurança para superar o medo que me prendia no processo repetitivo, eu entrei no drone. E fui muito bem aceito pelos nossos operadores de 19, 20 anos. Então eu sou o Vovô Maromba, só para contar a piada do apelido que eu recebi. Oh, meu Deus do céu. Você foi atleta de voleibol. Sim. Disputou campeonatos estaduais, tem uma longa experiência em equipes. O que é que você trouxe do esporte para essas empresas às quais você startou? Professor, muito pertinente sua pergunta, e ontem à noite nós tivemos uma conversa em casa. Eu tenho 2 adolescentes, uma menina de 17 e um menino de 14, vai fazer 14, e eu contava para eles exatamente isso. Eu trouxe tudo,
A minha carreira ela foi forjada com base nos pilares que eu aprendi no esporte, dos 15 até os 19 anos. Quais são esses pilares? O primeiro passo é o trabalho em equipe. Então, no voleibol, eu aprendi que eu não era o mais talentoso, mas eu era uma peça importante dentro de um conjunto de 6 jogadores, e foi isso que foi talvez o mais importante. O segundo foi que eu tomei um tapa na cara do meu técnico no primeiro campeonato que eu fui, porque eu tinha medo. Eu fiquei com medo. E aquele tapa na cara, hoje provavelmente daria até cadeia, né, professor? Com certeza. Mas aquele tapa, ele teve um outro sentido para mim. O que ele me mostrou é o seguinte: se você está diante de um desafio, não tema. Levante a sua cabeça e encare novamente e resolva, porque é para isso que você está aqui. Então, eu estou dando 2 exemplos que eu vivi. E o mais importante, um ambiente saudável da competição. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, e eu levei isso para dentro das empresas de uma forma um pouco mais saudável, embora eu sofra com a competição. Sim. Então, não existe meta que não pode ser batida, não existe projeto que não possa ser concluído, e para isso você precisa de ter o quê? Equipe. E Sim. eu passei a levar para as equipes que eu liderei um pouco desse espírito sobre o ganha-ganha e o coletivo. E não existe projetos que não possam ser repensados e redimensionados ao longo da elaboração. Exatamente, tudo é mutável e tudo pode ser aperfeiçoado. Muito se fala em ciclos de PDCA, é algo que surgiu há 30 anos atrás, que é PDCA? por exemplo. É uma metodologia onde você planeja, desenvolve, você executa e mede os resultados. Mas o mais importante disso é que, como eu disse, nós estamos vendo a era da tecnologia presente no dia a dia nosso. Sim. E a velocidade da mudança, do aprimoramento das coisas é alucinante. Então, tudo aquilo que eu fiz ontem, eu posso hoje fazer diferente e fazer melhor. Esse é o conceito, professor. Entendi. Quais atitudes ajudam um profissional a se manter relevante no mercado ao longo de décadas? O primeiro passo é ele tem que aceitar que ele não é o melhor e que ele precisa aprender e se renovar a cada dia. Segunda coisa, ele não é insubstituível. Acreditem nisso que eu estou falando para vocês. E se você não é insubstituível, você tem que ser atraente o tempo todo. Então, ter interesse é diferente de ser interesseiro. Então, busque ampliar o seu repertório todos os dias, porque em algum momento isso vai ser a diferença em relação a outra pessoa que está do seu lado. Cleiton, para quem está entrando agora no mercado de trabalho, quais erros de carreira você acredita que deveriam ser evitados? O primeiro deles é a zona de conforto. Então, se você idealizou trabalhar numa grande empresa, se você idealizou fazer uma carreira de 20 anos nela, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você precisa mudar seu mindset, porque esse pensamento ele não cabe mais na geração atual e no momento que a gente vive. Então, eu insisto no que eu falei um pouco mais cedo. Defina períodos de 3 anos na sua vida. Como você fará ou como você estará daqui 3 anos dentro daquilo que você almejou, daquilo que você desenhou de expectativa. Se aquilo não se confirmar, você tem que fazer uma autocrítica. Você é o causador disso ou o meio onde você está não proporciona que você realize? Em sua trajetória profissional, qual foi o momento mais difícil e o que ele ensinou sobre adaptação e resiliência? Definitivamente foi o processo que eu vivi o ano passado ao ser desligado de uma empresa onde eu já tinha 16 anos de trabalho e tinha idealizado várias coisas para mim que não se confirmaram. No entanto, essa mesma dor, essa mesma preocupação despertou em mim uma visão que eu não tinha. E era a visão exatamente que o Flávio Augusto fala. Então, se não existe a estabilidade, conviver com o risco e enfrentar o risco é o que vai te levar para um outro patamar. E mentores que eu escuto e acompanho há muitos anos, professor, foram diferenciais, porque várias das coisas que eu passei ouvindo nos últimos anos, eu percebi que ali era o momento de aplicar. E foi assim que eu criei essa transição. Apesar de um momento desafiador, ela abriu portas para um mundo que eu talvez não pensaria se estivesse na minha zona de conforto. Como os universitários podem identificar oportunidades em mercados novos e emergentes? Como aconteceu com você no setor do drone? Bom, professor, se a gente for falar de tecnologia, basta a gente estar antenado. A velocidade da revolução com o IA, ela nos permite explorar cenários nunca imaginados antes. Então, de novo, esteja atento a tudo aquilo que está circulando à sua volta. Não gaste tempo só rolando feed, olhando a vida dos outros, olhando uma vida superficial que não vai agregar nada. Mas essa mesma ferramenta é capaz de te mostrar tendências. Você pode usar a seu favor. Então, o dia continua tendo 24 horas.
E isso aconteceu há 200 anos, aconteceu quando eu tinha 20 e continua acontecendo agora aos 50. Então, como você usa o seu tempo para despertar em você outros caminhos é o que vai fazer a diferença. Então, combine essas coisas, mas não fique apenas na superficialidade, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. O network realmente faz diferença? Como o estudante pode construir boas conexões profissionais de forma genuína? Faz diferença sim, professor. Eu, ao longo dos anos, fiquei num ambiente muito técnico e deixei de estabelecer conexões em outras áreas da vida, e eu percebi isso quando eu saí do ambiente que eu passei muitos anos. Então, eu acho que a receita que eu daria para você que está me ouvindo é você precisa ser interessado, porém não pode ser interesseiro. A base do relacionamento, do networking, ela tem que ser genuína. A relação é entre pessoas, não é entre empresas, não é o seu crachá que abre portas para você, não é o uniforme que você usa. Então, ser uma pessoa interessante é diferente de ser interesseira. E é isso que cria conexões. Legal, então. Cleiton, o que você observa em jovens profissionais que conseguem crescer mais rápido dentro das empresas ou dos próprios negócios? É um pouco daquilo que eu falei. Eles devem estar dentro daquele percentual que eu estimo em torno de 10% da população mundial que escolheram fazer algo diferente da grande maioria. São as pessoas, às vezes, mais dedicadas, nem sempre são as mais inteligentes, mas podem ser as mais dedicadas, são aquelas que olharam numa ótica diferenciada do que a grande maioria insiste em repetir. Então, essas pessoas, normalmente nas gerações mais jovens, elas conseguem resultados brilhantes porque elas combinam uma série de habilidades e se destacam rapidamente. Se pudesse dar um conselho para estudantes universitários aumentarem sua empregabilidade nos próximos anos, qual seria ou quais seriam esses conselhos? Enxergue além da graduação que você está quase terminando ou que você escolheu fazer. Ela não será suficiente para te diferenciar do mercado, porque na sua turma deve ter 30, 40, 50, 60 alunos que estão recebendo exatamente a mesma base que você. Então, aumente o seu repertório. Inclua nele coisas que, mesmo que não estejam diretamente ligadas com a sua graduação, elas precisam te tornar um profissional mais competitivo, mais produtivo, mais interessante, porque é isso que vai fazer a diferença. Os outros receberam a mesma coisa que você. E o que você vai buscar diferente deles? Muito obrigado, Cleiton. Foi um prazer recebê-lo. Cleiton Reis, empresário, dono da Dr. Fit Uberaba. Que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pela atenção e nós esperamos que você volte em outras oportunidades. Obrigado, professor. E para você que ficou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa que busca conhecimento através da experiência dos outros. Eu aprendi uma coisa para encerrar minha fala, que existe uma diferença entre o inteligente e o sábio. O senhor sabe qual a diferença, professor? Não sei. O inteligente, ele aprende com os erros dele. O sábio, ele observa os erros dos outros sem precisar errar para aprender. Então seja sábio em tudo aquilo que você fizer. Muito bom. Acompanhe pelo YouTube, pessoal, o nosso canal Uniub Oficial. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Até mais.